Deputado Reis, tem a palavra. Senhores deputados, eu fico nesse negócio, né? Não, o cara quer, no primeiro ano, está trazendo aumento. Não está fazendo mais que obrigação, né? A falar do Dória, o Dória enganou todo mundo. O Dória era conhecido como João Enganador. Quer colocar o nome de enganador no Tarcísio? Daqui a pouco a gente coloca também, porque ele também na campanha prometeu a valorização dos policiais. E tem que entender que a polícia é a grande base bolsonarista que tem no estado de São Paulo. Eu trabalho numa delegacia, lá no Campo Limpo, que praticamente 70% dos integrantes eram bolsonaristas, mas uma coisa doentia. Você não podia nem abrir a boca, você corria risco, percebe? Então, a base policial é uma base bolsonarista. E o Tarcísio, ele tem que sim dar resposta para essa base. Ele tem que dar resposta, porque é o pessoal que estava fechado com ele, que a gente não podia falar do Haddad, porque senão apanhava. Então, esse pessoal tem que ser reconhecido. A maior base que ele tem em São Paulo é a base policial. Então, ele tem que fazer jus, sim. E o projeto, vamos entender, olha, há uma insatisfação na Polícia Civil muito forte, que é base bolsonarista. Dificilmente você vai achar petista na Polícia Civil. Você encontra um ali, acolá, escondido, porque senão apanha. Porque o bolsonarismo, se você não bater ali na cartilha dele, você corre risco. Você corre risco, tá? Porque eu sei que eu vivi isso, eu enfrentei isso, né? Então, não é exagerado, não. Quem trabalha lá na ponta sabe. Quem está lá no dia a dia sabe. Quem está aqui no ar-condicionado não sabe, não, tá? Quem está lá na viatura, quem está trabalhando no dia a dia, fazendo diligência, sabe a realidade. Tem história para contar. Quem está aqui vai ouvir a história e vai contar a história porque ouviu dizer, mas não viveu. Aqui tem alguns que já viveu a história, mas tem muitos que contam a história, percebe? Então, olha só, eu fiz um ranking aqui dos salários. O que acontece? Um delegado de polícia de classe especial, na situação anterior, ele era o terceiro, o salário dele estava em terceiro. Agora ele foi para sexto. No ranking, houve uma redução, ele caiu para sexto. Com relação ao quê? Com relação ao atual momento, o salário hoje nosso e o salário quando aprovar a lei. Não, o delegado era terceiro e foi para sexto e Em relação ao quê? O salário do delegado de classe especial ele era R$ 6.258,70, o padrão. Agora foi para R$ 7.151. Tá? O coronel PM era R$ 6.759. Foi para R$ 8.221. Você viu a diferença? É gritante. O médico legista subiu. O médico legista e perito criminal era 6.634. Foi para 7.789. Ficou em segundo. O segundo melhor salário no ranking é do médico legista. Depois, o tenente-coronel PM, ele cai para terceiro. Anteriormente, ele era o quarto. Ele subiu. Então, há sim uma diferenciação de tratamento entre a Polícia Militar e a Polícia Civil. Por exemplo... Uma parte para ilustrar, para a colocação que foi dada para nós lá nessa reunião, é que seria uma busca de uma paridade entre as polícias, que houve na época do governo Fleury. Aqui, por exemplo, no meu salário de investigador, vai aumentar R$ 1.000,86. É o aumento que eu vou ter com o índice que foi dado. O total o escrivão de polícia de 20... entender, quanto chegaria o salário de... Vossa Excelência é segunda classe. E quanto, o total seria mais ou menos quanto? Porque a gente fala e o pessoal não entende muito. Então, porque somos o RTP, o dobro, deputado Conte Lopes, o padrão hoje, na atualidade, é 2.606, o padrão. Com o aumento, ele vai para 3.149. Aí você joga 100% do IRTP, você vai para R$ 6.298. Em relação ao salário anterior, que era 5.212, aumentou R$ 1.000,86. Hoje seria 6 mil com tempo de serviço, não sei um tempo de serviço. Não. Aí você tem os quinquênio,
sexta parte. Foi que colocaram para nós também que o problema do quinquênio mas aumentaria. Quinquênio, eu tenho 6 quinquênios, eu tenho 30, estou indo para o 7º quinquênio, eu tenho 35 anos na instituição, estou indo para 35 anos. O quinquênio, eu não entro ganhando quinquênio, né? Você leva 5 anos para ter o primeiro quinquênio, né? Então, os quinquênios, sexta parte, isso vai de acordo com o policial que está chegando perto da aposentadoria. Mas quem vai entrar hoje, ele não vai entrar nesse salário, né? Ele vai entrar mais baixo ainda do que o meu salário. Agora, o que eu vi nessa conversa toda? O aluno oficial, ele continua o último. Ele é o 38º salário, o aluno oficial. E ele continua, com essa valorização, ele continua o 38º salário. Ele foi de 1.514 do padrão para 2.023, né? O sargento PM também não mudou muita coisa. O sargento PM era o 28º, o terceiro sargento. Ele subiu uma posição. Ele foi para 29º. Subiu uma posição. O escrivão de polícia, de 2ª classe, ele também não mudou nada. Ele continua na mesma posição. Ele era o 20º, continua o 20º, né? Então, alguns subiram, alguns se mantiveram e outros desceram. Essa é a pura realidade. E o que o deputado Rafael traz à tona é verdade. Se fez um ajuste fiscal, entre aspas, com os aposentados. Com os aposentados, ou seja, para não dar para os aposentados, redistribuíram em outras categorias e nós temos vários cabos do interior que às vezes não quer fazer o concurso para sargento porque ele não quer se deslocar do interior e vir para cá, para São Paulo, porque o curso é feito aqui, então ele acaba ficando lá na carreira e quando ele se aposenta, ele tem o posto imediato, ele é promovido a sargento, aí ele se aposentou. O terceiro sargento, foi duramente prejudicado, principalmente os que estão aposentados. E a mesma coisa acontece com o segundo tenente, que é quando chega a subtenente, que é promovido, porque tem o posto imediato, vai para segundo tenente, esse também, o índice é muito baixo. A outra coisa que nós temos que ficar atento, Major Meca, olha só, pela Lei Complementar 1013, no artigo 8, diz o seguinte: os militares da reserva remunerada, reformados, isso aí se atém aqui ao comandante Conte Lopes. Há muito tempo. Há muito tempo. Inclusive a Vossa Excelência. Agregados e os pensionistas contribuirão com 11% incidente sobre o valor da parcela dos proventos de aposentadoria e pensões que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral da Previdência Social. Então, é o teto da Previdência, o teto do INSS, que é cobrado acima desse teto 11%. Agora, no texto da nova lei, diz o seguinte, no artigo 8º, a contribuição social dos militares inativos e dos pensionistas dos militares será de 10,5%, incidente sobre a totalidade do valor dos proventos de inatividade e pensões militares. Ou seja, ele abaixou para 10,5%, mas ele não está atendendo aqui a questão do teto da Previdência. Isso é uma coisa que nós vamos ter que consertar esse texto aqui, porque em que pese que diz, não, que o governo manda e a gente não pode mexer, negativo. Aqui é o povo. A última palavra sempre será do povo, não do governo. Salientando que nenhum de nós sabíamos desse aumento de alíquota previdenciária a ser encaminhada nesse projeto. Todos nós fomos pegos de surpresa hoje pela manhã. Pois ele está aqui. Ele está propondo essa alteração e a gente não pode concordar com ela, que vai, inclusive, prejudicar os cabos, soldados, sargentos, que estão aposentados, porque ele está propondo 10,5% sobre todo o salário deles, e não a partir do teto da Previdência, né? Então, há sim uma insatisfação muito grande. Eu acredito que quando a gente dá aumentos diferenciados, vai provocar isso mesmo, porque analisando também a situação hoje e a situação proposta, houve um aumento da distância dos investigadores e dos escrivães da cúpula, dos delegados. Quando nós
tivemos aqui um projeto aprovado, e o Conte Lopes sempre fala nisso, estabelecendo o nível superior para investigadores e para escrivães de polícia, mas até hoje não houve o reconhecimento do Estado nessas funções, de garantir que os policiais, investigadores e escrivães de polícia possam ganhar o salário de acordo com o nível superior, que foi aprovado nessa casa. Foi aprovado nessa casa uma lei complementar enviada na época pelo José Serra, por conta da manifestação que foi feita lá no Palácio do Governo pelos policiais civis, e que anteriormente o deputado Campos Machado tinha aprovado um texto semelhante, mas como tinha um vício de iniciativa, ficou sendo contestado o tempo todo na Justiça. Mas o governador José Serra, ele mandou o projeto, mas até hoje não foi dado esse reconhecimento aos investigadores e aos escrivães de polícia, e agora, com esse projeto, a distância aumentou. A distância da base e a cúpula aumentou mais. Então, nós precisamos consertar isso aí. Pela oportunidade, senhor deputado. Deputado Reis e demais membros, para as outras pessoas que não nos ouçam aqui, espero que os outros não ouçam, na verdade, nós também falamos com o governador da importância de mandar esse projeto na frente, porque a hora que esse projeto chegasse junto com a educação, com saúde, que vai ser em torno de 6% para todo mundo, dificilmente nós passaríamos esses projetos na casa. Então, é bom a Polícia Civil e Militar e todos os componentes pensarem nisso. Se a gente não adiantar com esse projeto, quando a professora Bebel chegar aqui com a PUESP, vai ser muito difícil realmente aprovar o projeto num aumento tão diferenciado que foi para a Polícia Civil e para a Polícia Militar. Se houve análise, foi na Secretaria de Segurança Pública, não foi o governador. O governador, você falou dos bolsonaristas, ele cumpriu o prometido, valorizando a Polícia Civil e a Polícia Militar, inclusive os investigadores, soldados e cabos. E os sargentos, os segundos sargentos, de acordo com a classe. Ele cumpriu. Né? Só que até o problema maior que nós tivemos lá foi que esse projeto chegasse antes, porque se chegasse junto vai ser muito difícil explicar para o restante do funcionalismo que o Estado de São Paulo não tem dinheiro para dar uma média de 20% para todo mundo. A gente é honesto, tem que falar as coisas honestas, como é o nosso senador Suplicy. Só uma parte. Como é que eu entrei nessa aí? Não entendi. A gente tem que ser honesto na colocação. Não dá para pagar 20% para todo mundo, o Estado não consegue. Então, houve um aumento maior para o profissional de segurança pública. Então, nós achamos até melhor chegasse antes, porque se chegar na hora vai ser uma coisa. Aí é a dificuldade da casa até aprovar um projeto dessa natureza. Pelo benefício que há aos policiais, que tem muitos reclamando. Eu só queria, Reis, como companheiro seu, quando você há pouco fez uma análise que esse ajuste seria feito para a base, sobretudo, bolsonarista e tal, eu quero lhes dizer, assim como companheiro e amigo, que a decisão nossa aqui a respeito dos critérios de ajuste adequados não podem ser com base em critérios de que essa turma é a favor do Bolsonaro, outra é do Lula, ou o que seja. Tem que ser critérios adequadamente justos. Então, eu só queria lhe dizer isso, porque eu fiquei um pouco preocupado com aquela sua explicação. Sim, o senhor está correto, deputado Eduardo Suplicy, até mesmo porque os policiais, quando eles estão nas ruas, cuidando e protegendo a população, independente da ideologia partidária, independente de raça, religião, o policial está na rua para defender todos. Todos que precisarem, o policial tem as suas mãos estendidas. E os nossos policiais salvam vidas, arriscam a sua vida. Muitos não retornam para o seio da sua família porque morrem nas mãos de criminosos.
E essa recomposição salarial é importantíssima, assim como é importantíssimo a discussão nessa casa a respeito da forma como está sendo aplicada essa recomposição, até mesmo porque nós, deputados, exercemos uma atividade representativa. Nós temos que manifestar aqui o sentimento e os anseios dos nossos policiais e dos seus familiares. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Reis. Fica tranquilo, Suplicy, não se preocupe não, tá? Vai com Deus que tá tudo certinho, tá bom? Fica tranquilo. Não se preocupe. Não, posso ir para o plenário já, porque senão a gente vai perder a... o que eu quero dizer, nós já vamos terminar, o que eu quero dizer... O deputado Reis está virando bolsonarista, está preocupado com a base bolsonarista. Eu não estou preocupado, eu não tenho preocupação coração nenhuma. Coração dele, deputado de policial... Deputado Judiz, eu não tenho preocupação nenhuma. Eu tenho as minhas impressões e eu tenho o direito de colocá-las, certo? Se as pessoas concordam ou não, aí é a cabeça de cada um. Eu tenho esse entendimento e eu coloco conforme eu enxergo as coisas. Muito bem. Então, o governador, ele está sendo, nos grupos policiais, que tem N grupos aí, ele está sendo bombardeado. Bombardeado. Erroneamente, né? Erroneamente. Estão bombardeando uma pessoa que está ajudando a classe civil e militar. Senador, deputado, continuar, mas muito vamos chegar lá, vamos chegar lá. Eu quero dizer para Vossa Excelência que a gente tem que estar atento ao que está acontecendo aí fora, porque aqui a gente está em quatro paredes, mas a gente tem que entender o que do lado de fora está acontecendo. A gente tem que ter essa leitura, né? O problema é o seguinte, a polícia, há muito que ela tem a expectativa de melhorar. A Polícia de São Paulo, ela foi, há muitos anos, ela foi muito prejudicada pelos governos que passaram. Perfeito. E ela tem sempre a esperança de que, quando esse governo que entrou, trocou, que realmente vá dar a resposta que ela está esperando, né? E não é uma resposta de 10, de 20, é uma resposta de 30 anos. Desde o Fleury. É verdade que o Fleury foi o governo que no último mês de sua gestão, porque nós chegamos no governo Fleury, não sei se você lembra, um soldado chegou a ganhar um salário mínimo e meio, certo? Durante o governo Fleury. Nós tivemos uma melhoria no governo Montoro, uma melhoria salarial significativa, que o soldado chegou a ganhar 10 salários mínimos no governo Montoro. Quando entra o Quercia, ele começa regressivamente reduzindo essa valorização que aconteceu no governo Montoro. E o Fleury, que foi eleito com a pauta da segurança pública, o Fleury era o secretário de Segurança Pública, e ele foi eleito com essa pauta. Ele criou o rádio patrulhamento padrão, contratou 9.000 policiais, dobrou o número de delegacias, não sei se vocês lembram disso, deu realmente condições, a viatura do delegado vinha lá escrito autoridade policial. Então, o Quercia, ele fez um investimento muito forte em segurança pública naquele período e projetou o seu secretário para ser governador de São Paulo. Só que quando ele assume a governança, o Fleury, a polícia, ano a ano, ela foi degringolando, né? As viaturas foram sendo sucateadas. Mas o Ministério Público cresceu. As viaturas foram sendo sucateadas, os investimentos foram sendo reduzidos, e ao final do governo dele, um soldado, eu sei porque naquela época nós fizemos um movimento panelaço, nós fomos bater panela lá no quartel do Comando General, estava o Conte Lopes lá no dia que nós fomos bater a panela vazia, né? Nós fomos bater a panela lá na Secretaria de Segurança Pública, nós fomos bater panela nos quartéis lá da Rota, todos os familiares dos policiais, e nós organizando ali com a panela vazia, né? Então ele lembra muito bem disso. E formou-se uma comissão de familiares dos policiais que foi negociando e trazendo algumas melhorias. Então, o Fleury, no último mês de gestão dele, ele dá um aumento de 100%, que o Mário Covas, obviamente, chiou muito, né? Porque ele deu um aumento, mas o novo governo é que teve que assumir. Então, essa esperança é de muitos anos. Então, quando entra um governo, nos primeiros meses, os policiais estão com a esperança, né? O governo vai resolver isso de uma vez? Não vai, eu concordo. Mas quando ele poderia falar, eu vou dar 25% de aumento linear para todos. Talvez não teria tanta reclamação. Mas como um teve e o outro não teve, um foi lá em cima e o outro foi lá embaixo, acaba gerando uma insatisfação, né? Porque um teve 30%, eu tive 13%. O outro teve 12%. Percebe? O problema é esse. Se ele falasse, não,
Uma média geral, vou dar 25% agora, e a partir do ano que vem, eu vou reajustar de acordo com a inflação mais 1% de produtividade. Se nós tivéssemos tido só a recomposição inflacionária, não precisaria de aumento. O nosso salário seria 3 vezes o que é hoje. Agora, por quê que o salário nosso não é 3 vezes o que é hoje? Porque é o pior salário, um dos piores salários da federação. Porque tem estados mais pobres que pagam melhor do que o estado de São Paulo. Porque não vai se recompondo as perdas anualmente. Aí espera 4, 5 anos, aí dá um aumento. Depois 4, 5, outro aumento. Por isso que as coisas não vão para frente, né? Então, não estou dizendo que o governo Tarcísio de Freitas vai resolver numa tacada só, mas da forma que ele construiu, e sem a participação, porque não teve, os sindicatos não participaram disso. Eu pergunto para o sindicato, para as associações, se eles participaram da construção do aumento. Eles não participaram, então isso vai gerando insatisfação, né? E que ele deu esse aumento a partir do ano que vem, olha, pelo menos eu vou dar inflação ano a ano, quando chegar em 2026, que é o último ano da gestão dele, nós vamos estar com pelo menos 50% de recomposição, não é aumento salarial, não é aumento. Aumento é aquilo que você ganha acima da inflação, é recomposição das perdas inflacionárias.